todo mundo reclama do acesso ao judiciário. Então a gente tem, não há, tem gente que reclama que não consegue ser recebido, tem gente que eu consigo ser recebido em algumas vezes, outras vezes tenho mais dificuldade, e eu não falo só do acesso, muita gente fala, quando eu entrar, meu gabinete segue uma porta aberta. E isso talvez seja uma obrigação. O judiciário tem que atender a população e a população é representada pela advocacia. Então, isso aí é assim, Redundante. uma coisa moral, não é nem normal. legal. Mas eu falo que eu acho que o tribunal tem que, independente de quem entrar, independente de quem levar essa ideia, a gente tem que levar uma ideia de que aquilo tem que ser sistematizado. Eu entendo que tem um ditadozinho que fala que o acordado não é caro, né? Então, se você faz um regimento que prevê quando serão os atendimentos, que horas, como será, que deixa aquilo regimentalmente organizado, né? Eu acredito que isso facilita muito, porque aí vai caber ao advogado simplesmente exercer o seu direito de ser ouvido e marcar o seu horário de ser ouvido. Por exemplo, eu consigo em 10 minutos defender o direito do meu cliente. Eu peço uma reunião com a assessoria ou com o próprio desembargador, chego lá, você tem 10 minutos, pode marcar aqui. Em 8 minutos eu falo tudo, faço meus agradecimentos, ele entende, ok, vai embora. Então, vai caber da sua competência de conseguir o poder de síntese e poder apresentar. Mas se isso está determinado, previsto, você faz valer seu direito. Se não deu nos seus 10 minutos, paciência. Mas se deu, você tem que cumprir. Então, eu sou a favor de uma sistematização do atendimento. Eu acho que isso tem que ficar, porque todo lugar é sistematizado, no tribunais superiores é. Então, por que a gente não tem isso de forma clara, né? Tem gabinete que a gente consegue falar mais cedo, gabinete que consegue falar mais tarde, às vezes é com assessor, às vezes... Tudo, imprevistos, eu sei que acontecem, mas se a regra, se isso for exceção, todo mundo entende. Agora, da mesma forma que tem desembargador que atende a qualquer hora que você precisar, porque quando é um caso de urgência, entendeu? Então, mas se isso for sistematizado, diminui essa exceção. Deixa de ser um favor, algo que ninguém está pedindo favor, na verdade, é um direito do cidadão ser ouvido. De que vale o judiciário se ele não julga as causas, se ele não ouve as pessoas que precisam, né? Então, de que vale o judiciário se não para atender a população? É um serviço público, né? E eu bato muito nessa tecla. É importante, né? O então, serviço público ser feito literalmente para o público, não é isso? Isso, exatamente. Então, a partir daí, com esse mesmo raciocínio, tem um segundo ponto, que é uma coisa que ainda não está em voga, mas eu me preocupo. Inteligência artificial. Então, apesar de velhinho, eu sou tecnológico. Então, hoje em dia, eu vejo que existem recursos que nós fazemos que eles são avaliados pela inteligência artificial para, se de repente não preencher determinados requisitos, ele é barrado, certo? E aí já sai a decisão. Eu entendo que a inteligência artificial não pode ser utilizada para barrar recursos. Ela tem que ser utilizada para incluir recursos. Eu acho que a justiça, ela tem o dever de ser inclusiva, né? Existem pedidos que são pedidos reiterados, que não tem direito, que a pessoa recorre por recorrer. Pode-se fazer uma mudança processual na lei. Mas enquanto houver previsão de recurso, ele não pode ser negado por uma tecnologia, né? Então, eu acho que existem exceções que acabam cometendo injustiças por conta do uso da inteligência artificial e a gente vem ouvindo de colegas que estão com seus recursos sendo barrados por falta de uma palavra-chave, né? Não vou forçar isso de vocês, se vocês não são da área jurídica, mas isso assim, é como se para eu poder conseguir falar com alguém, eu tivesse que fazer um movimento específico, né? Então... Tem que dar senha. E você já sabe que pode, em qualquer situação, ser barrado, né? Você tem é como se fosse um gongo, né? Como se fosse um ponto de corte, né? E isso prejudica você num rito, né? Que é algo que é natural, você saber que pode ser a qualquer momento. E tem uma discussão muito grande na área da tecnologia sobre a inteligência artificial, que dizem que essa inteligência que a gente tem disponível hoje no mercado não é nem inteligente nem artificial. Eu acho que tudo é uma evolução, sabe? Eu no primeiro ano de Direito, não foi meu professor, aliás, não foi professor de Virgínia, que era da noite, mas foi meu professor, que foi o professor Carlos Coelho, Miranda Freire, foi juiz de trabalho, foi desembargador do trabalho, e ele apresentou para a gente uma teoria que era de Técio Sampaio Ferraz Júnior, que falava que o direito caminhava para ser uma tecnologia e não mais uma ciência. Ou seja, hoje a gente vê tecnólogos, né? São aquela ciranda eletrônica e o advogado, praticamente, e os operadores do direito, que a gente chama, né, juízes e os serventuários e tudo, eles passaram a ser operários de fábrica. Cada um faz a sua parte, né? Quem assistiu Charlie Chaplin, né? Pronto, basicamente isso. Então, isso é uma tecnologia. Você vai desenvolvendo técnicas para poder fazer aquilo. Uma indústria, e o direito não é isso. O direito não é isso. Até porque nós temos, graças a Deus, a gente estuda filosofia do direito, né? A gente estuda uma série de matérias que puxam pela criatividade do advogado. E realmente o advogado forma muito o direito. O advogado é que pega o caso concreto no começo,
É que desenvolve a tese, pensa, compara, usa a legislação, usa a jurisprudência e entra com ação. E ele dentro tem o processo todo que ele vai acompanhando, tentando defender aquela tese. Isso é um trabalho de criatividade, porque muitas vezes ele nada contra uma maré de decisões e ele acaba vencendo. Existem muitos casos. Tem casos meus, graças a Deus, assim, na minha história eu tenho casos e vários colegas meus que a gente lutou contra uma jurisprudência dominante e a gente venceu, porque a gente mostrou que aquele caso era excepcional.